Fala meu terceiro, Rafael aqui falando, tô aqui no nosso livro de Química, página 576, tá? Conceitos iniciais para entalpia e tipos de entalpia, né? Então aqui a gente vai ver o que é uma entalpia, né? Antes da gente começar aqui, né, os estudos, eu queria que você entendesse uma coisa aqui, né? Seria interessante eu ter um grafite, não tem, vai ser um lápis mesmo. Tendo uma coisa, né? A matéria, qualquer tipo de matéria, ela contém uma quantidade de energia dentro de si. Então esse lápis aqui, ele possui uma quantidade de energia. Esse papel aqui, uma quantidade de energia. O livro, minha mesa, a folha, a tesoura, tá? Todos os materiais, eles possuem, todas as substâncias, elas possuem uma quantidade específica de energia dentro de si, tá? Então as substâncias possuem energia dentro de si, tá? E as substâncias, elas são formadas por moléculas. Moléculas ou compostos iônicos formam as substâncias, tá? Então, se esse cara aqui contém energia, esse cara aqui também contém, porque esse cara compõe esse, né? Uma molécula forma minhas substâncias, né? Várias moléculas, na verdade. E a minha molécula, ela é formada por átomos. Então, os meus átomos também possuem uma quantidade de energia dentro de si, porque formam as moléculas que contêm quantidade de energia dentro de si, que interagem com outras moléculas, formando substâncias que possuem energias dentro de si. Então a matéria, ela possui uma energia contida dentro dela, né? Quando a gente vem aqui na origem do átomo, né, a gente pega um elemento químico no seu estado isolado, sei lá, o hidrogênio, por exemplo. Então tem um hidrogênio aqui. E esse hidrogênio aqui, ele tem uma quantidade de energia contida dentro dele, né? E aí ele quer se ligar a esse oxigênio, que também possui uma quantidade de energia contida. O que acontece é que o hidrogênio, ele vai liberar uma quantidade de energia. O oxigênio também vai liberar. E só assim eu vou conseguir formar ligações químicas. Tá? Então, as substâncias, elas precisam liberar energia para formar uma ligação, né? Consequentemente, isso aqui não está completo, preciso de mais um hidrogênio, ou seja, o oxigênio vai liberar mais energia, esse hidrogênio aqui vai liberar uma quantidade de energia. Então eu tenho energia saindo o tempo todo, tá? Dos meus elementos químicos. Caso eu queira quebrar essa ligação, o que eu vou precisar fazer? É devolver essa energia, fornecer energia ao sistema. Aquela mesma energia que foi retirada lá no início para formar a ligação, eu coloco energia aqui e a ligação pode assim ser quebrada, tá? Então eu começo a fornecer energia aqui para ter a quebra da ligação. Então eu tenho esse trânsito de energia, energia entrando, energia saindo, tá bom? Essa energia aqui a gente chama de entalpia. Então aqui, só nesse meu sisteminha aqui, eu vejo que eu tenho uma variação da entalpia. A entalpia fica entrando, a entalpia fica saindo, tá? Então a entalpia vai variar. A entalpia aí que pra gente é simbolizada pela letra H, tá bom? Então entalpia é uma quantidade de energia aí, tranquilo? Então aqui ele vai falar, né, energia e transformação da matéria, tá? Ele fala um pouquinho de termoquímica, medidas de calor, né? Porque calor é o quê? Energia em trânsito, né? Bom você ter isso bem dividido na sua cabeça, né? Bem, esqueci a palavra, me escapou, cara. Bem definida dentro da sua cabeça, né? Diferença entre temperatura e energia. Temperatura é agitação térmica, são as minhas moléculas vibrando, né? E calor é energia em trânsito. Então, se eu tenho uma transferência de energia aqui, isso pode se dar por calor, tá bom? Medidas para calor aqui, né? Nós usamos o joule e quilojoules também, tá? E aí, quando a gente for lá na calorimetria, né? Estudar quantidade de calor, né? A gente vai naquela formulazinha que vocês veem em física, né? Que macete, né? Calor é o quê? É a massa da substância, vezes o calor específico dela, vezes a variação de temperatura que ela sofreu ali, tá bom? Isso daí é meu estudo para calor, ele só lança aqui como observação, a gente não vai usar que macete aqui em química, você fica por conta lá do seu nono ano, em física ou aí no seu ensino médio, tá? Em física também, tá? Entalpia aqui ele vai falando, né? Ó, simbolizando aqui pela letra H, tá vendo? Que vai ser a quantidade de energia ali, né? Variação da entalpia, a entalpia ela pode variar, né?
E aí quando a gente vem começar a falar de variação de entalpia, a gente começa a falar disso, exatamente isso aqui, ó. Energia entrando no sistema, energia saindo do sistema. Lembrando que sistema é aquele universo que você observa. Então, se você observa uma sala de aula, por exemplo, a sala de aula é o seu sistema. Se você observa um recipiente qualquer, um copo, né, você quer observar alguns fenômenos que estão ocorrendo dentro do copo ali, em um líquido dentro do copo, melhor ainda, aqui o copo, né? Essa área aqui vai ser o que eu vou chamar de sistema, aquela área em que você observa, que você pratica algum tipo de estudo, tá bom? Então eu vou ter aqui energia entrando e saindo do meu sistema. Então eu vou ter uma variação de entalpia aí, tá? Eu possuo dois processos aí, né, nessa variação de entalpia, né? Os processos exotérmicos e os endotérmicos, né? O processo exotérmico é aquele que libera uma quantidade de energia, né? A combustão é um tipo de reação exotérmica, ela libera quantidade de energia, né? Que vem em forma de calor para a gente, né? Aumentando assim a temperatura ao redor, né? Então você tem lá a combustão, você precisa o que para combustão? Você precisa do carbono, né? A gente pode botar um metano aí, ó. Sei lá, vou botar um oxigênio aqui, aí preciso de uma quantidadezinha de energia ali, tá? Pode ser uma faísca, enfim, não importa. Eu preciso de uma quantidade de energia aí, e aí eu vou ter liberação, sim, de energia, né? Vou liberar aqui CO2 aqui, né? Vou liberar uma quantidade de água e vou liberar energia também. Então ali, aquela energia ali daquela reação química ali, da queima do papel, por exemplo, da queima de um composto orgânico, vai ter uma transferência de calor, uma transferência de energia, tá bom? De um corpo para outro. Então aí é um processo exotérmico, liberação de energia, né? E quando fazemos o cálculo aí da variação da entalpia, né? Nós falamos que ΔH vai ser negativo. Eita, o que eu estou fazendo aqui? Isso aí, tá certo. ΔH menor que zero, tá? Ele vai ser negativo. Né? O que vai ser negativo? A quantidade de energia do meu sistema. Então, eu tenho um sistema aqui que eu estou observando, e aí eu percebo que tem energia saindo. Então, a energia aqui dentro do sistema ela vai diminuir. Né? Posso ter aí uma variaçãozinha boa, significativa, de quantidade de energia, de saída energética aí. Tá? Isso aí significa que o meu processo vai ser o quê? Exotérmico, porque eu tenho liberação de energia, e o ΔH vai ser negativo. Né? Vai ser negativo porque a energia interna do sistema cai. Tá? Ao contrário de um processo endotérmico, onde eu tenho absorção de energia. A absorção de energia, a energia está entrando no meu sistema. Né? Então a energia aqui, ó, ela adentra ao meu sistema, aumentando assim a quantidade de energia interna. Então meu ΔH, a variação de entalpia, ela vai ser maior que zero, ela vai ser positiva. Tá? Então, primeira coisinha para você decorar, né? Exotérmico, né? ΔH menor que zero, negativo o valor. Exotérmico, perdão, não sei se falei correto. Exotérmico libera energia, ΔH menor que zero. O valor vai ser sempre negativo. Endotérmico, né? ΔH maior que zero, positivo. Tranquilo? Essas são coisas que vocês já viram, né? Aqui ele vai falar da lei de Reis, né? Fatores que influenciam variação de entalpia, né? Ele vai falar dos estados físicos dos reagentes. Ele fala um pouquinho de temperatura aqui também, o quanto influencia, né? Em uma reação química, né? Na maioria dos casos, o aumento da temperatura é favorável a uma reação química. Um exemplo disso aí é a decomposição, né? Quanto maior a temperatura, com maior facilidade lá a substância em questão vai se decompondo. Você tem aí os elementos como exemplo. Você faz uma comida aí, você faz um jantar, um almoço muito bom, e aí tu quer que ele dure vários dias, né? Porque você não se importa em comer comida repetida, almoço e jantar. O que você faz? Você guarda na geladeira, porque lá você reduz a temperatura. Né? E aquela redução de temperatura vai fazer com que o processo de decomposição fique mais lento, tá bom? Mas se você aumenta a temperatura, aquela reação de decomposição tende a acelerar, tá bom? Entalpia padrão, né? Formação lá da entalpia padrão, tranquilo, substâncias simples, alotrópicas, né? As mais estáveis, tá? Entalpia aqui, ou calor, tá? Ele vai falar da reação de entalpia. Sempre que você for calcular a reação de entalpia, vai ser produtos menos reagentes, tá? Sempre vai ser essa variação, né? Dos produtos menos os reagentes. Ele vai falando aqui da entalpia da combustão, que eu falei um pouquinho. Ele fala aqui da energia de ligação, que eu falei no início do vídeo, tá? Com você tendo a quebra de ligações ali, ou para formar ligações, né? Para formar ligações, eu preciso de liberação de energia, né? Para romper ligações, preciso fornecer energia, tá? E com isso aqui em mente, ele vem para esse quadro aqui, ó.
onde ele tende a quebrar ligações químicas, né? E aí ele vai ter uma quantidade de calor específico, uma quantidade de energia específica, perdão. Energia específica é melhor porque abrange muita coisa, tá bom? Você tem aí uma quantidade de energia, por exemplo, água oxigenada é fotossensível, né? Então a luz vai conseguir fazer com que haja uma quebra das ligações ali, né? Do nosso peróxido, né? Que é a água oxigenada. Então tem a água oxigenada aqui, ó, H2O2. E aí, cara, eu vou colocar uma energia aqui, né? Luz, né? E aí não posso, né? Os frascos aí de água oxigenada, eles tendem a ser opacos. Por quê? Porque quando tiver incidência de luz, a luz não vai conseguir penetrar ali, então ela vai bater e vai voltar. Porque o frasco é opaco. Isso vai impedir que ocorra uma reação química lá na sua água oxigenada. Porque caso o frasco não seja opaco, né? Com a incidência aqui de luz, a luz vai transpassar esse cara. E aí aqui eu vou ter uma reação química. Então o que vai acontecer com a sua água oxigenada? Ela vai estragar. Isso é o que você diz, né? Ela vai passar por um processo de decomposição. Sua água oxigenada de H2O2, ela vai passar a ser H2O, ou seja, água, né? E você ainda vai ter liberação de O2, né? De gás oxigênio. Ou seja, você vai estragar, vamos dizer assim, sua água oxigenada. Vou até botar estragar aqui entre aspas para você. Tá? Por quê? Porque teve uma reação química, né? Onde eu usei o quê? Uma quantidade de energia específica, né? No caso, luz. Né? Mas não necessariamente pode ser luz, pode ser calor, tá? Então, quando a gente fala de quebra de ligação aqui, energia é o ideal, porque assim abrange mais coisas, tá? E aí, para eu fazer a quebra aqui das ligações, eu preciso de uma quantidade de energia específica. Você não precisa decorar esses dados, tá? As questões, elas sempre irão fornecer para você. Mas aqui, observando a minha tabelinha, eu vejo que para quebrar essa interação entre carbonos, eu preciso de 83,2 quilocalorias por mol, ou quilojoules por mol aqui também. Ele faz uma conversão, né? Você pode usar caloria ou joule, tá? Quando a gente fala de energia, né? É que ele vai fazer um cálculo aqui dessa quebra de ligação, né? No final a gente vai ver se o processo é endotérmico ou se o processo é exotérmico. Então ele vem aqui, lança essa estrutura aqui, né? Ele fala, ó, ligação dupla entre carbono vale 146,8 quilocalorias. A questão aqui, ela usou quilojoule, então vamos observar o quilojoule aqui, ó. Ó, 613,6, né? Então tem uma interação aqui que vale para eu quebrar aqui 613,6. Quebrei. Aí ele representa essa estrutura aqui, ó. Tá? Beleza. Aí eu tenho interação carbono-hidrogênio, né? Carbono-hidrogênio 412. Só que eu tenho 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Então tem que ser 4 vezes 412, tá? Aí ele lança aqui os resultados ao lado, né? E aqui eu vejo a interação entre hidrogênio e hidrogênio. Aqui na tabelinha eu vejo que é 436. Oh, beleza. Então aqui, ó, 436. Só tenho uma interação aqui, né? Coloquei o meu valor lá, ok. Ali as minhas relações de interações rompidas, né, dos meus reagentes, deu essa quantidade em caloria. O que você vai fazer? Encare a reação química assim, ó, reagente, produtos. Tá? E a gente tem uma setinha aqui dividindo, né? Aqui eu estou fazendo a quebra dos reagentes, então esse cara aqui eu vou botar um ΔH positivo para ele, tá? Você vai dar 2000 aí, 701, essa variação de entalpia aqui. Né? Ou melhor, a entalpia, né? Também pode ser. Tá? E agora eu vou ver o dos produtos, né? O dos produtos eu vou formar a ligação, porque você tem que entender uma coisa. Isso aqui está sendo quebrado, beleza. Mas o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, né, uma reação de adição aqui orgânica. Né? Vou hidrogenar aqui o meu composto orgânico, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a ligação para poder formar novas ligações. Então, eu vou formar a ligação. Calma aí. Para quebrar a ligação, eu forneço energia. Para formar ligações, né? De novo, né? Para quebrar, eu forneço energia. Para formar produtos, eu preciso o quê? Absorver essa energia, tá bom? Então eu vou formar ligações lá. Não, perdão, falei até errado, né, cara? Eu falei tudo trocado. Ó, vou quebrar a ligação. Quebro a ligação, forneço energia. Tá? Agora, quando eu for formar essa ligação, eu vou ter que ter liberação de energia. Liberação exotérmica, é negativo. Né? Então, para formar as ligações, eu vou ter que vir no produto aqui, vou fazer os cálculos, né? Então, ele fez aqui, ó, as ligações de carbono-carbono e carbono-hidrogênio. E o resultado final, ele atribui um valor negativo, porque aqui eu vou ter liberação de energia. Tá? Então, aqui fica positivo e aqui negativo. Eu quero ver o saldo dessa conta. Né? Quanto que vai dar essa variação de entalpia aí?
né? Você observa aqui, ó, que você pode fazer uma continha de mais aqui, como ele ensina, e aí vai ficar negativo aqui. Ou você pode pegar logo o maior valor, 2.825 é maior do que 2.701, você já atribui esse valor negativo a ele, então já sei que vai dar negativo, então é uma reação exotérmica, e aí depois você só faz a diferença, subtrai esse desse, você vai achar o valor aí de 124 quilojoules por mol, ou seja, o resultado disso aqui é negativo. Essa reação química aqui, ela é exotérmica, ela libera mais energia do que absorve, tá bom? Eu fiz um cálculo ali de quebra de ligação, né? Aqui ele vai falar da lei de Hess pra gente, né? Onde ele considera que uma reação química ela pode acontecer por etapas, então não necessariamente ela vai ocorrer em uma única etapa. Então, deixa eu fazer uma reação química para você aqui, em uma única etapa. Eu tenho ferro, tá? O portão de ferro aí, ele está exposto a uma determinada quantidade de oxigênio. E aí esse cara aqui vai sofrer uma ação do oxigênio, perdendo o elétron, né? Ele vai oxidar, indo a ferro 3, tá? E aí eu vou fazer um balanceamento aqui, show de bola. E aí 4 ferros aqui, ok, fiz a minha reação química. Ferro exposto ao oxigênio me gerou óxido de ferro, né? Onde chamamos de ferrugem, né? Chamamos de ferrugem, tranquilo? Reação química em uma única etapa. Mas isso não necessariamente pode ocorrer, tá? Então eu posso ter uma equação química aqui em 2 etapas, tá? Ou em 3 etapas, né? E aí, quando você tiver essas reações químicas em mais de uma etapa, você pode ter que inverter a equação. Se você inverte uma equação, você tem que inverter o valor, né? Da entalpia, né? Você pode ter que dobrar para igualar os valores, né? Tudo vai depender do caso aí em que você tiver em questão, tá bom? Entropia. Entropia, ela está relacionada à desorganização do meu sistema. Tudo no universo tende à entropia, né? À desordem, né? A gente é que tende a fazer o oposto, a colocar as coisas em ordem, mas é natural que as coisas saiam no curso. É natural, a desordem é a coisa mais natural do mundo, tá bom? E a entropia, ela estuda isso, né? E o sistema mais desordenado que tem é o sistema gasoso, tá? Porque os sólidos são sólidos porque são estruturas onde as moléculas estão muito agrupadas, por isso é tão rígido, né? Então, rapidinho, entrando nisso, a gente pega a água, H2O sólida, H2O líquida, e H2O gasosa, né? Vapor d'água. Cara, tudo é H2O, né? Mas o que faz a H2O sólida ser rígida, a H2O líquida ser levemente maleável, enquanto a vapor, nossa, é totalmente disperso, totalmente desorganizado, né? O quão agrupadas as moléculas estão. Então, no sólido, as moléculas estão muito juntinhas. Isso dá rigidez ao sólido, né? Então, aqui está tudo muito organizado, né? No líquido, as moléculas já estão um pouco mais espaçadas, daí você tem a fluidez dos líquidos, tá? Tem um espacinho ou outro aqui, a entropia já aumentou um pouco. O grau de desordem já está um pouquinho maior. Cara, e o gás é a alucinação, né? O gás vem do grego, de caos, né? As moléculas para tudo quanto é lado, tá? Sem sentido nenhum, sem direção nenhuma, né? Uma loucura, uma entrando em contato com a outra o tempo todo. Então, o grau de... fazer o meu exemplo aqui, meu belo exemplo aqui, ó. Então o grau de entropia aqui é muito maior, então ele tende a aumentar, né? Então ele vai nesse sentido, ó. Então, se você aumenta a temperatura, né, você tende a ter mais matérias gasosas, então você favorece a entropia com aumento de temperatura. Em contrapartida, se você tem redução de temperatura, se você pega a água, reduz a temperatura dela, ela estando em vapor, ela tende a ir a líquida, ela vai condensar. Se ela estiver em líquido, tu reduz a temperatura, ela tende a sólido, né? Ela vai solidificar, ou seja, eu vou ter redução de temperatura, né? Ou seja, redução de temperatura, ela vai favorecer a organização do meu sistema, ela reduz a entropia, tá? Então a entropia aí, ela é fundamental nas reações químicas, né? No que diz respeito ao sistema gasoso, né? Esse quadro ele vai mostrando isso aqui para você, ó. A entropia é simbolizada pela letra S, né? Então você tem uma variação de entalpia que vai aumentando, né? Conforme o estado de agregação vai mudando aí, né? Vai passando de sólido para líquido e de líquido para gasoso e vai reduzindo a entropia no sentido inverso, tá? Energia livre de Gibbs é onde a gente vai juntar tudo isso
para ver se o sistema ele é espontâneo ou não, se a reação ela é espontânea ou não. O sistema de Gibbs ele vai levar em consideração a variação de entalpia, deixa eu achar ela aqui. Ela vai usar a variação de entropia e vai fazer uma relação ali com temperatura, porque está tudo envolvido, está tudo relacionado, tá? Se ΔG der negativo, né, que é Gibbs, né, variação de Gibbs, da energia livre de Gibbs, deu negativo, cara, o processo é espontâneo. Deu acima de zero, não é espontâneo. Induzir esse sistema, né? Ah, deu igual a zero. Então, o meu sistema ele está em equilíbrio, tá bom? Ficamos por aqui, é só isso. Peço que façam os exercícios e tamo junto, sempre.